Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite para você que está nos vendo ou ouvindo em horários alternativos. Está começando mais um episódio do nosso podcast. Maratonando Histórias. E hoje, olha que legal. Como corredora, eu sou muito fã. Então, assim, quantas vezes eu tô correndo na minha velocidade da luz, que já é lerda, e aí eu tô vendo, assim, o cara vindo brilhando já do outro lado, já terminando a prova, e eu falo, uau, como ele corre. E hoje eu tenho o prazer de poder entrevistá-lo. Seja muito bem-vindo, Wellington Cipó. Obrigado, né? Agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, contar um pouco da nossa história, das nossas corridas. E sempre é bom, né, estar vindo bater esse papo aí com vocês para o público, né? Porque assim, pra gente que corre, é muito legal ter pessoas representando a gente, não só nas provas lá fora, mas aqui dentro, assim. Então, eu vejo que você faz isso, eu gosto bastante de ficar lá assistindo suas redes sociais, Cipó responde, várias coisas assim. Então, vamos começar. A primeira pergunta que eu falei, eu vou assistir o menos possível sobre Cipó para poder fazer as perguntas mais naturais. Eu quero saber quem é você antes da corrida. Eu conheço o corredor, mas eu quero saber quem é você antes dela. Eu nasci numa cidade chamada Tupanatinga, fica a 300 quilômetros de Recife, lá em Pernambuco. E sempre tive uma infância muito ativa na roça, né? De andar bastante para ir para a escola, em torno aí de 5, 6, 7, 12 quilômetros quando foi para o ensino médio. Ou de pé, ou de bicicleta, mas sempre estava fazendo aquelas atividades no sítio de ir levar recado, levar a marmita do meu pai na roça. Trabalhei na roça desde que aprendi a andar até os meus 20 anos de idade. Mas a corrida em si, eu descobri como esporte com quase 19 anos. Um dia em um campeonato interclasse, eu vi um rapaz correndo na quadra e eu fiquei curioso. Perguntei para meus amigos quem era aquele rapaz que tanto corria na quadra e eles falaram para mim que era o Cícero de Sampaio, o Cição. Eu fiquei curioso. No outro dia eu encontrei ele no corredor da escola, comecei a questionar ele, saber nas cidades que ele corria, o que ele ganhava com a corrida. E ele ganhava prêmios exóticos, era bicicleta, televisão, cabrito, era essas coisas, né? E eu fiquei curioso, comecei a treinar com ele. E no dia 16 de junho de 2007, eu corri a minha primeira corrida, uma corrida de 5 quilômetros. E depois de ter treinado um mês, né, me preparado, os primeiros dias foram terríveis, sentia muitas dores, não tinha material apropriado. E eu fui terceiro colocado na minha primeira corrida, na categoria até 18 anos. E eu não lembro na época quanto tempo deu, porque eu não tinha noção de tempo, de relógio, essas coisas, mas foi em torno de 20 minutos. E comecei a treinar com esses meninos, 6 meses depois eu estava ganhando do Cícero, esse menino que eu vi correr na quadra. E aí surgiu a oportunidade para vir para São Paulo em 2008, para correr a corrida de São Silvestre. Vim em uma viagem de 3 dias de ônibus, de Pernambuco para São Paulo, desembarquei no Brás. Quem é do Nordeste que não conhece a rodoviária do Brás? Nossa, o Brás os carioca também. Foi a primeira vez que eu vim para São Paulo era para vir para o Brás. E assim, eu não tinha conhecimento nenhum de cidade grande. Primeira vez que eu fui na praia foi com 19 anos, depois de ser corredor para ir uma meia maratona lá em Recife. E São Paulo foi descobrir o mundo, né? Depois dessa viagem de 3 dias de ônibus, acabei ficando em São Paulo, arranjei um trabalho de ajudante de jardineiro e estou em São Paulo até hoje, né? Fiquei trabalhando como jardineiro 1 ano e meio, depois surgiu uma oportunidade em um clube chamado Grêmio Barueri, que hoje não existe mais. Fiquei 5 anos nesse clube. Depois tive algumas passagens por um clube de Brasília, fui para o Cruzeiro de Belo Horizonte e é toda essa história aí que vocês acompanham. Aí você foi correndo, assim, você fez a São Silvestre e teve uma visão de, nossa, quanta gente corre. Eu descobri ontem que tinha corrida e, de repente, como foi chegar aqui na São Silvestre e ver tanta gente? Pra gente chegar na São Silvestre,
uma radialista da nossa cidade, chamada Edilene Ventura, ela dava um espaço na rádio pra gente. E quando a gente ia na cidade, a gente passava nos comércios, arrecadando, tipo, 20, 30 reais, 50, pacote de bolacha, bolo, o que o comerciante desse pra gente, né? Pra gente ir viajar pra correr as corridas na nossa região. E, em troca disso daí, ela dava um espaço na rádio e a gente ia lá e falava o nome de quem ajudou a gente. E uma agência de turismo chamada Sergivaldo Turismo, acredito que até hoje tem lá no Brás, deu 2 passagens, uma para mim e uma para o Cícero, para vir para São Paulo. E a gente comprou um telefone celular na época por R$100 e a gente vendeu 600 bilhetes a R$1 para arrumar dinheiro. Então a gente veio com R$1.200 para São Paulo, passagem de ida e volta. E só que, assim, a gente achava que chegava na São Silvestre e ia ganhar. Eu mesmo achava, né? Pelo menos entrar entre os primeiros... Correr na galera é difícil até correr. Que dirá ganhar. É entre os primeiros colocados. Mas aí a corrida era tarde, né? A gente chegou um pouco mais cedo. E aquelas pessoas baixavam, faziam xixi no pé. Quando largou, que acho que quando a gente passou no pódio de largada, acho que o campeão já ia nos 5 km já. Porque já tinha saído antes. Né? Naquele ano eu completei a São Silvestre em 1 hora cravado, 1 hora e alguns segundinhos, na posição 594 ou 596. E eu fiz uma jura, né? Eu só volto na São Silvestre um dia que eu tiver um número de elite. E isso aconteceu 3 anos depois, que foi em 2011, que eu já fui 26º, naquela prova que já chegava, fizeram um ano que chegou no Ibirapuera, né, que choveu bastante, e foi o primeiro ano que eu larguei na elite. E como foi pra você se tornar elite, assim? Porque até então você nem sabia que essa corrida existia, de repente você tava na São Silvestre e, eu quero fazer o que esse cara fez. Descobriu que a elite existia, né? Descobriu que a elite existia, exatamente. Assim, a elite existia, eu já sabia, né? Porque da mesma forma que muitas pessoas me seguem, eu tinha meus ídolos, né? Que eu seguia também. Na época era o Frank Caldeira, que tinha sido campeão dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, foi uma grande inspiração. O José Teles, que é tio do Renan Teles, né, que todo mundo conhece aí nas redes. Marilson Gomes dos Santos. Então, a gente acompanhava. Na época, quando eu estava lá em Pernambuco, a gente ia ou na biblioteca da escola para pegar os jornais, ou na Lan House, para pesquisar, né? E, para mim, ver os meus ídolos foi uma emoção muito grande. Primeira vez que eu vim assistir uma prova foi a Maratona de São Paulo. E, assim, a primeira vez que eu parei na frente da TV para assistir uma maratona foi a Maratona de São Paulo de 2008, que eu vi o gaúcho Claudir Rodrigues vencer. E, por incrível que pareça, 10 anos depois eu fui segundo na Maratona de São Paulo, né? Só que eu tinha que ter tempo e qualificação técnica para entrar na elite. E parece que são coisas que Deus põe no caminho da gente. E eu trabalhava os 5 dias da semana, sábado e domingo sobrava um dinheiro, eu comprava uma inscrição e ia nas corridas, mas não ganhava nada financeiramente, né? Só gastava naquela época. A gente sabe como que é. A galera, a gente aqui, amador, sabe como funciona. A gente sobrou um dinheiro, a gente compra o quê? Inscrição. Aí, o que acontecia? Eu não sabia, nunca imaginava que um dia eu ia ganhar a corrida, que ia virar o meu trabalho, nada disso. Mas sempre eu queria ser melhor do que eu estava sendo. Né? E com o passar do tempo, um dia em 2009, eu tinha um amigo que eu fiz na corrida, o Reginaldo, lá em Itapevi, meu amigão até hoje, foi o primeiro amigo da corrida que eu considero como se fosse um pai para mim. Ele me levava nas corridas. E ele falou, olha, vai ter uma corrida em Alphaville, era um circuito que chamava Zarro Brasil. E vamos lá, só que eu não tinha inscrição. Se a gente arranjar uma inscrição de alguém que não vai correr, você corre. Aí eu levei minha roupa para correr. E quando eu cheguei lá, não tinha inscrição para mim. Eu digo, eu vou correr na pipoca, né? Botei minha roupa. Parece que Deus põe as coisas na frente da gente na hora certa, né? Quando eu olhei, tinha um rapaz com uma inscrição. Uma equipe que estava se iniciando, na época, chamava Superação Esportiva, de Osasco. E o professor Vinícius, o nome dele, faz muitos anos que eu não a vejo. Ele falou para mim, se eu te der essa inscrição, tu corre? Eu falei, corro. Quanto tu corre? Eu digo, uns 16 minutos. Aí eu fui lá e corri 15,55, ganhei a corrida, foi minha primeira corrida que eu ganhei em São Paulo, né? Com 15,55 nos 5 quilômetros, no dia 25 de outubro de 2009. Nossa Senhora! Aí o dono dessa assessoria era um bancário
e uma bancária também, que ele já estava estressado do trabalho corporativo. Eles começaram a correr e montaram esse negócio. O Roberto e a Eliana. E o Roberto falou, olha, eu não consigo te dar nenhum patrocínio. Só como ele trabalhava no Bradesco, existia o circuito do Bradesco. Mas eu consigo te pôr na elite das provas. Aí ele me botou numa corrida do Bradesco, lá em Sorocaba, no circuito Bradesco. Foi a minha primeira corrida na elite. Tem a fotozinha na revista Contra o Relógio da largada. Eu guardo até hoje a foto, né? E eu corri 18h44, a 3 e pouquinho, os 6 quilômetros. E fui 10º colocado numa prova que tinha 5 estrangeiros. Fui 5º brasileiro. Aí, depois disso daí, ele me botou numa corrida chamada Zumbi dos Palmares, que era a Samsung que fazia ali do lado do Ibirapuera. Sim. E eu fui 14º com 32,04, alguma coisa assim. Foi as duas primeiras... 10 km. Nos 10 km. Foi as duas primeiras corridas que eu corri na Elite. Mas assim, eu saía com os kenianos até não aguentava, era 3, 4 quilômetros, e depois eu chegava me arrastando, sabe? Mas sempre fui muito competitivo. Do lado dos quenianos, o negócio é surreal. E como... beleza, aí você foi fazendo foi progredindo, foi fazendo. E quando que a corrida se tornou só profissão? Aí, nesse meio período que o Roberto começou a me levar nas provas, eu tinha um vizinho que corria também, né? E esse vizinho... A gente sempre tem uns elementos que tá do lado. Né? Esse vizinho tinha um amigão dele que já tinha corrido nessa equipe Grêmio Barueri. E ele contou a minha história. Olha, veio um menino do norte aí, e ele corre muito bem, mas não tem equipe e tal. O que é que a gente pode arrumar para ele? Ele falou, cara, eu treinei no Barueri há muitos anos atrás, na década de 90. Eu vou tentar levar ele pro Barueri. Mas antes disso, quando eu fui fazer um exame de admissão para entrar na empresa que eu trabalhei, o escritório era lá em Mogi das Cruzes. Mandaram eu lá para Mogi das Cruzes, eu atravessei São Paulo inteiro. Não, sou de lá, não. Vamos lá. Eu não gosto desse negócio de que eu sou de lá. Eu morei lá porque minha mãe foi pra lá. Eu morei 20 anos lá. 20 anos. Aí eu atravessei São Paulo inteiro, aí de trem, metrô, sem saber não onde era, perguntando, que é o fim do mundo, né? Exatamente, é onde Judas se perdeu, nem foi as botas, né? Ele se perdeu. Aí quando eu cheguei lá, o médico, eu contei minha história pro médico, né? Ele falou, você veio do Nordeste pra trabalhar, tal. Eu falei, não, eu vim pra São Silvestre correr e acabei arranjando um trabalho e fiquei aqui, né? Aí eu contei minha história, né, pra ele. Eu tinha vindo correr a São Silvestre. Ele falou, mas por que você não tenta fazer algum teste em algum clube? Ele me falou alguns clubes. Era Clube da Penha na época, Pinheiros, Clube da Moca, alguns clubes deles. Aí eu ia na Lan House e eu procurava o telefone dos clubes. Aí eu começava a ligar pros clubes para pedir teste. Aí o pessoal, mas eu vou mandar uma ficha para você preencher. Só que quando mandava a ficha... Eu olhava lá, era tudo linguagem que, tipo, não era pro meu cotidiano naquela época. Quantos campeonatos brasileiros você correu? Nenhum. Quanto você tem no 10 mil? Quanto você tem no 5 mil? Essas coisas, nada. Aí eu preenchi essas fichas, sumiu, né? Então, nunca eu tive a oportunidade de fazer um teste em um desses clubes. Aí, esse meu amigo conseguiu com o amigo dele, o Emerson, para que eu viesse pro Barueri. E ele me apresentou para um professor Clóvis. Trabalhei 9 anos com esse professor. Hoje ele não trabalha mais com atletismo, que ele aposentou. E foi através disso que eu vim para Barueri em 2010. A partir de março de 2010 eu comecei a viver exclusivamente da corrida. Mas o que aconteceu? Na época, eu trabalhava registrado CLT. E eu, na época, ganhava 780 com carteira registrada. Eu morava com um amigo, né? Meu amigo foi embora para Pernambuco, eu fiquei morando sozinho. Só dava para pagar a conta e comer. Porque... né? Numa kitnet. Aí o Clóvis chegou para mim e falou, Wellington, eu tenho uma proposta para te fazer. A gente tá montando um centro de treinamento para os nossos atletas, já existe, né? Tinha basquete, tinha vôlei, tinha todas as outras modalidades e não tinha atletismo ainda. Eu queria botar alguém do atletismo. Você quer ser o primeiro aí? Eu falei, professor, mas eu trabalho, não tem como eu vir de Itapevi para cá para morar.
Mas qual que é a proposta? Ele falou, ele é o seguinte, durante um ano a gente vai te conseguir casa, comida e roupa lavada. É E isso. uma ajuda de custo de R$150. Era R$200. Uma ajuda de custo de R$200. Só que você tem que pedir a conta do seu emprego lá e vir pra cá. Só que se você conseguir entrar entre os 8 melhores do Brasil na categoria ter 23 anos, o ano que vem tem uma bolsa atleta de R$1.000 e tem a possibilidade de eu conseguir uma bolsa para você na faculdade. Na época na Unip. Eu tenho uma parceria com a Atlética da Unip. Aí eu não pensei 2 vezes, né? Fui lá, pedi o aviso prévio pro patrão, fiquei 30 dias. Aí comprei e vim pra Barueri. Só que quando eu cheguei em Barueri, ele tinha, acho que era R$600 para 3 atletas. Aí chegou um outro atleta e tirou 50 de cada um. Aí virou 150. Só que assim, eu não tinha gasto com nada, né? E eu tinha minha rescisão, seguro-desemprego. Eu digo, eu vou tentar, né? Pelo menos que seguro-desemprego. Eu lembro quando eu peguei minha rescisão, tinha uma férias, alguma coisa, eu peguei 3.000 e alguma coisa, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, cara. Eu botei lá na minha poupança da Caixa, né? Pra segurança, né? Aí peguei e vim pra Barueri. Só que era o seguinte, onde eu morava, pra pista na onde eu treinava, era 6 quilômetros. Se eu fosse pegar ônibus todo dia, já era os R$150, né? Eu tinha que viver com aquilo ali. Então, eu andava 6 quilômetros para chegar na pista. Nossa Aí eu Senhora. saía... Eu era o primeiro a acordar no centro de treinamento. O café começava às 6 horas. 6 horas, quando abria o café, eu tomava café. Andava 1 hora para chegar na pista. Quando o professor... A pista abria 8 horas. Quando o professor chegava na pista, eu já estava na porta esperando já. Aí eu treinava... Voltava mais 3 km a pé e pegava uma carona para ir pro CT. Tinha que chegar 11 em ponto na Secretaria de Esportes para pegar essa carona que saía todos os dias do CT. Eu fiquei nessa daí uns 3 anos. Aí, através disso, eu peguei minha primeira seleção com ele, treinando com ele. Aí veio a segunda seleção, aí Troféu Brasil. Aí eu comecei a correr 5 km na pista, corri ali na média de 15,10, Meu Deus 14 alto. Meu primeiro 5.000 na pista foi 15,25. Eu fui terceiro colocado no Campeonato Paulista Sub-23. Aí os 10 km para 31,07, depois baixou para 30. Aí já fui sexto colocado no Troféu Brasil e assim foi indo. Eu corria muita pista, né? Eu corria poucas provas de rua, só que aí depois eu vi nas provas de rua um meio de ganhar financeiramente, né? De monetizar a coisa. Para conseguir, porque tem as provas que tem premiação. Sim, sim. A gente vai chegar a falar nisso, inclusive. E aí, nisso, essa progressão que você foi tendo de virar o corredor profissional, quando que o Olímpicos entrou? Não, o Olímpicos já entrou já agora. Agora? Então vamos contando a história 2021. antes. Então aí, Tem muita história. Tem muita antes do história, tem 2021. muito perrengue. Achei que fosse antes. Não, em 2021. Parece que ele já nasceu com o Olímpicos. Né? Tem uma cara. Tem a assim, cara de Olímpicos, da Olímpicos. né? Tem, Mas meu de primeiro verdade. tênis de corrida foi Olímpicos. Comprei por R$70 no carnê de 3 vezes lá na minha cidade. A loja é Petrone Calçado. Pessoal lá de Buí que estiver vendo, Petrone Calçado, foi Olímpicos aí. Olha aí, tá vendo? Já existia uma sinergia, eles nem sabiam. Não é? Então, daí você começou a fazer essas... E aí, quando... Pô, eu consigo ganhar dinheiro aqui. Como que foi isso? Aí, através disso daí, eu comecei no ano seguinte ganhar a bolsa de R$1.000, né? Ufa. Que eu fui, acho que 8º colocado na categoria. A meta era chegar entre os 8. Eu fui 8 assim, em cima. Entre os 8 colocados. E eu comecei a ganhar o primeiro ano. Aí fiquei 5 anos nesse clube. Depois acabou, depois de 5 anos. Nesse clube ainda eu fui para um campeonato sul-americano de corrida de montanha. Já corri trilha, já corri corrida de montanha já. Bravo, hein? Porque corrida de montanha é outro Em 2013 papo. foi a minha primeira seleção. Aí em 2014 eu fui vice-campeão brasileiro de cross country e tive a oportunidade de ir para o campeonato sul-americano de cross country em Assunção, no Paraguai. Uma prova que jamais eu imaginava, tinha sido vice aqui. Aí fui para lá na naturalidade, cheguei lá, fui campeão sul-americano. E como que você foi pra lá? Teve uma marca que te Tem a apoiou? seleção, né? Geralmente entendi. o cross country, todos os anos ele tem uma seleção. E os 5 primeiros é a seleção que vai junto. Que vai junto, Entendi, né? Os 5 entendi. masculinos, 5 femininos. Aí tem as categorias juvenis, as menores. Aí vai uma seleção aí de uns 20 Então, atletas. quem saiu de lá de Pernambuco já estava fazendo viagem internacional por causa da corrida. Isso. A minha primeira viagem internacional foi pro Peru, né?
que foi esse campeonato sul-americano de corrida de montanha. Aí depois Paraguai, e a primeira vez que eu fui para a Europa foi em 2016, que eu participei do campeonato mundial de meia maratona em Cardiff, na Grã-Bretanha. Já começou a ficar chique Já, o negócio. começou Começou a ficar outro. Vai ser euro, né? Passou. Aquelas 10 horas de voo, que é terrível. Mas não é pior que pro Quênia. Ah, não, pro Quênia. Pro Quênia é pior. Pro Quênia é pior. A gente vai chegar no Quênia também. Porque o Quênia tá muito mais recente. Foi ano passado, né? Tá muito recente. E aí, como que foi, assim, essa... Pô, vai fazer uma prova... Qual é a maior diferença que você sentiu de quando você fazia as provas aqui, mesmo em elite, e lá fora? Assim, eu sempre fui um cara natural. Eu nunca fui um cara que forçava, que fosse muito ansioso, essas coisas. Eu treinava e sabia que eu era capaz de chegar na prova e aplicar o que eu treinava, né? Então, as pessoas perguntam assim, pô, você fica ansioso? Eu não fico ansioso, né? Já fiquei de tremer, essas coisas, mas hoje, pra mim, tanto faz correr a prova, o campeonato mundial, como correr a corrida de bairro, pra mim... É a mesma coisa que eu tô ali para fazer o meu trabalho conforme o que eu que eu treinei, né? Mas assim, no campeonato mundial eu fiquei muito legal porque quando eu soube que eu fui convocado, eu fui pesquisar sobre o campeonato. E na época o padrinho do campeonato era o Mo Farah. E eu era fãzão do Mo Farah, né? Eu tive a oportunidade de correr com ele, de trocar a camisa com ele, tirar foto, essas coisas. Então, foi uma coisa extraordinária, né? Tipo, um cipó lá de Pernambuco estar presente ali com um ídolo mundial, entendeu? E quem foi a pessoa que você conheceu, assim, depois da corrida, que você falou, nossa, cheguei no ápice? Eu já tive a oportunidade de correr com o Kipchoge, né? 2 vezes. Acabou. A gente já pode encerrar o podcast. Acabou. Nossa, muito... Em Berlim, né? Quando ele quebrou o recorde mundial, eu tava lá. Eu fui 10º colocado nessa maratona em Berlim, com 2:13 e 42. E ano passado eu corri Berlim e ele tava lá também, né? Pô, é sensacional, né? É um negócio que não dá pra descrever, assim. Cara, Kipchoge. O top do mundo, né? E quantas maratonas você já fez? Completei agora em Floripa, 11 maratonas completadas, mas teve umas que não teve sucesso. Essa então já que foram a gente várias. tem que falar, essas que não teve sucesso. Por quê? Porque hoje em dia, a gente viu, inclusive, Kipchoge desistindo no quilômetro 28, ali na Olimpíada. Como que foi esse processo de... na hora de decidir ali, pô, não dá, quebrei. Assim, o processo da maratona é um processo que ele é muito puxado. É um processo que a gente treina e não sabe se no dia você vai dar certo. Porque pode te dar uma dor de barriga, você pode chegar com lesão, você pode chegar com overtraining. O psicológico conta muito nisso daí, né? E eu treinei muito para a Maratona de São Paulo de 2016, quando eu decidi correr maratona. E só aguentei correr 30 quilômetros. Em 31 eu tava encostando. Aí, para aproveitar isso daí, eu fui para o Rio de Janeiro. E cheguei no Rio de Janeiro, até o quilômetro 33, eu era 4º colocado, correndo junto com 3 quenianos, muito na frente. Quebrei, corri a Maratona do Rio, terminei em 6º, fora do pódio, né? O primeiro fora do pódio, a pior coisa. Nossa senhora, exatamente, porque ia até o 5º ainda raspou ali, agora o 6º, putz. E só que com 2h24. E aí, só que pra mim era muito ruim, 2h24. Por quê? Eu tinha 1h48 na meia maratona. Tinha 29:25 no 10 km, 14:06 no 5 km. Eu tinha que correr pelo menos abaixo de 2:20 na maratona. Aí, em 2017, nessa época eu corri no Cruzeiro de Belo Horizonte. Eu cheguei pro meu coordenador técnico e falei, olha, esse ano eu corro qualquer prova, menos maratona. E comecei a fazer minha base, né? Eu moro em Santana do Parnaíba, então lá tem muita subida. Eu treino muito Estrada do Romeiro e eu tava treinando muito bem. E faltando 15 dias para a Maratona de São Paulo, o meu coordenador técnico, o professor Alexandre Minardi, me ligou e falou, o Cipó, preciso de você na Maratona de São Paulo. Eu falei, professor, eu já falei pro senhor que eu não vou correr maratona. Ele falou, não, eu preciso de você para correr 21 quilômetros e puxar os outros 6 atletas do Cruzeiro que vai correr. Eu digo, tudo bem, até o 21 eu vou. Só que eu tava treinando muito bem.
Aí eu fiquei quietinho, tenho minhas garrafas de hidratação. E no Cruzeiro a gente tinha um bônus por incentivo. Qualquer prova que transmitisse na Globo, a gente tivesse entre os 5, a gente ganhava 50% do valor da prova. Nossa, Em cima. o incentivo, esse incentivo é bom. Aí eu saí com o grupo, tá, os primeiros. Quando chegou no quilômetro 30, só tinha aí um queniano. Eu já dava volta ali na USP. Dos 6 atletas do Cruzeiro, só tinha um correndo e estava muito atrás. Eu falei, pronto, agora tem que trabalhar pela equipe, pelo time. Não é mais pelo cipó, né? Esquecer aqui que eu vim até o 21 e eu vou levando a prova. Só que eu não estava preparado para correr a maratona. Eu estava fazendo no máximo 25 quilômetros de longo. Aí o queniano sumiu na minha frente, eu não via o queniano. Não via quem estava atrás de mim e levei, né? Quando eu entrei no túnel, aquele último túnel, Tribunal de Justiça, né? Sim. Eu estava 2 minutos na frente do terceiro, falaram para mim, e o queniano eu não via mais na minha frente. Só Já que devia ter aí, terminado a prova. quando foi para sair do túnel, parecia que tinha uma pedra me puxando para baixo. Eu não sabia o que fazer, se eu caminhava, se eu trotava, e eu em segundo lugar, tal, e, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Leva, Deus. Aí perdi a segunda, fiquei em terceiro. E já chegando no Ibirapuera, na reta ali, eu fui ultrapassado. Terminei na 4ª colocação com 2 horas e 22. Ainda não era bom. Ainda não era o Né? seu bom, né? Aí, quando foi em 2018, eu peguei e falei, agora eu vou treinar para Maratona de São Paulo. Mas como que foi assim, vou fazer maratona? Você falou em 2016, né? 2016. Da onde que veio? Porque era a única oportunidade que eu tinha de representar o Brasil nas grandes seleções. Boa. Olimpíadas, campeonatos mundiais, né? Aí, o que aconteceu? Em 2016, em 2018, eu treinei firme para a Maratona de São Paulo. Aí, já corri 2:16:06. Fui segundo colocado. Perdi a maratona por Solonei por 6 segundos. Aí, através disso daí, eu decidi correr Berlim. Em outubro, né? Eu corri abril, São Paulo. Em outubro eu fui para Berlim. Aí eu fui em Berlim, corri 2:13:42. Fui o primeiro atleta do Brasil, do atletismo do Brasil, a fazer índice para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Nossa Senhora. Aí eu fui para os Jogos de Lima. Fui 11º nos Jogos Pan-Americanos. E através disso daí eu consegui me qualificar para o Campeonato Mundial de Maratona que foi em Doha, no Catar. Que foi a maratona meia-noite. A Maratona da Meia-Noite. Essa daí eu vi ele falando, que foi a que eu te falei, que é tão calor que... Tem que ser meia-noite. E como que é essa maratona? Assim, a gente chegou em Doha, porque é o seguinte, é o campeonato mundial, tem todas as modalidades de atletismo e tem as maratonas, que é as provas maiores, né? Marcha atlética, tudo. E a gente chegou para aclimatizar 9 dias antes. Quando a gente chegou em Doha, 3 horas da manhã, que a gente saiu para fora do aeroporto, parecia que tinha fogo saindo do asfalto, sabe? 33 graus. Que delícia. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Claro. Aí, o que era que a gente fazia? Lá, a gente, pra adaptar, a gente treinava à noite, depois das 11 horas da noite, e dormia o dia. Nossa. Aí, Imagina pra adaptar de volta. o que aconteceu? No dia da prova, eles fizeram à noite, por conta dessa coisa do clima, só que eram voltas de 7,5 km, Nossa. e tinha uns refletorzão, sabe, que tinha botado, aí esquentava mais ainda. Esquentava mais, Aí a prova das mulheres foi 2 dias antes. De 80 mulheres, acabou umas 40 só. Só vi aquele carrinho carregando as mulheres para o socorro. Desidratado, né? Desidratado. Muita gente desidratado. Pra você ter uma ideia, a nível mundial, eles correm ali em torno de 2:05, 2:03. Os campeões ganharam com 2:12. Nossa. Foi. Aí eu consegui correr 2:21 e fui 34º no meio dos 100 melhores. Dos 100 que foi... disputou o campeonato. Mas também... Mas teve uns que ficou no caminho também, derretendo. né? Foi assim, a maratona mais terrível que eu corri na minha vida. Parei 2 vezes, uma para ir no banheiro. Teve uma hora que eu sentei no asfalto, falei, não vou mais não. Eu só aquele montão, não, eu tenho que terminar, falta só 3 quilômetros. Só 13. É só 13. Não, faltava 3, 3? 3 quilômetros. Depende, ir, que na tem que maratona é foda. 3 km parece que não vai acabar nunca. Os 195 metros já parece que não acaba nunca. Você chega, passa e fala, meu Deus, cadê? E essa foi, então, a sua pior maratona? Foi a pior maratona. Pior não, né? Pior de clima. De clima, né? Assim, Sim, de sim. condições de tempo, de clima,
que, tipo, a gente fica já longe de casa, 9 dias, 10 dias longe de casa. É bem complicado. Você já era casado? Já tinha filho? Em 2019 já, meu filho... Já? Ah. meu filho nasceu em maio de 2019. Quando eu fui em outubro, já tinha. Aí é difícil. Porque a primeira vez que eu viajei Ai. com filho foi para os Jogos Pan-Americanos. Meu filho nasceu no meio da minha preparação para os Jogos Pan-Americanos. Então, quando meu filho nasceu, que eu fui para os Jogos Pan-Americanos, ele estava com 2 meses quando eu corri a maratona. Nossa Senhora. Quanto tempo você ficou longe? Eu fiquei uma semana. É difícil, né? É difícil. Já começa a ter outro significado. E como que foi essa de ficar lá tanto tempo e depois ter que fazer essa adaptação de volta? Quando eu chego, voltando da maratona, eu tiro o máximo possível para descansar, né? Então, quando volta, a gente já não tem mais compromisso. Então, a gente dorme até altas horas. Não é muito difícil. É difícil quando você volta treinando, entendeu? Tipo, do Quênia, por exemplo, são 6 horas de diferença. Você volta para competir. Eu saí do Quênia, em vez de vir para o Brasil, eu já fui direto para a Alemanha para não perder muito no fuso horário. Entendi. Porque o fuso horário demora muito para adaptar. Para adaptar, acho que à noite você acorda, fica zanzando em casa. Tá, e aí, beleza. Você saiu, então, dessa de Doha. De Doha, qual foi a outra? Depois de Doha, eu não corri mais maratona. Eu voltei, vim correr meia maratona, fui para Portugal e corri meia maratona. Aí depois eu fui para Sevilha, não deu certo, Sevilha, corri 25 km. Sevilha geralmente é em dezembro, né? Não, Sevilha é fevereiro, dezembro é Valência. Valência, isso. Valência. Foi isso. Aí fui para Sevilha, corri até o 25. Aí depois eu voltei, corri Porto Alegre, fui quarto. E depois de Porto Alegre, eu fui no Rio agora, né? Que eu tava treinando para a primeira de Porto Alegre, que ia ser em junho, né? Não aconteceu. Aí eu tentei aproveitar, só que o ciclo não estava completo ainda, abandonei no 21. Aí agora eu corri Floripa, né? E como que funciona na sua cabeça a hora que você desiste? Porque, assim, falo por... Às vezes, a gente que é atleta amador acaba chegando mais do que o limite e acaba se lesionando. Eu não vou abandonar a prova. Como funciona assim na sua cabeça? Vou abandonar a prova e tá tudo certo. É o seguinte, a gente faz um planejamento antes de correr para quanto é que a gente vai fazer a prova. E assim, a gente tem que passar a meia maratona fácil. Não dá para passar a meia maratona morrendo nas últimas. Então, quando a gente decide desistir, às vezes é porque a gente pensa em fazer um recálculo do planejamento e aproveitar em outra prova, entendeu? Porque não adianta você terminar uma maratona muito acabada, principalmente para gente que é de alto rendimento, porque aí a gente vai perder tempo em outras etapas. Competições. Uhum. Entendi. E quantas etapas de competição você geralmente tem no ano? A maratona, eu já cheguei a correr 3 no ano, né? Eu corri Hamburgo em 2019, eu corri Hamburgo, em abril. Jogos Pan-Americanos em agosto. E em outubro, Doha. 3 maratonas. Ainda fez Doha no mesmo ano. 3 maratonas e 6 meias maratonas eu corri naquele ano. Foi o ano que eu mais corri, mas era um ano que eu tava numa fase, assim, muito boa, sabe? Hoje eu corro 1 a 2 maratonas no ano só, que é o certo para um atleta de alto rendimento. Só. Abaixo de 12,20, só. Esse é só o Esse é um detalhe, né? Só para vocês pegarem, é um detalhe do só. E agora que eu acho que a gente começou a entrar de quando a Olímpico chegou. Então, você já tinha feito o Mundial. Isso. E como foi esse processo de a marca chegou em você ou você chegou na marca? Eu não esperava quando a marca chegou em mim, né? A marca chegou em mim no processo do Corre 2. Eu fui um dos co-criadores do Corre 2. Recebi um e-mail assim, tá rolando um trabalho aí e você tem interesse? Tal. Aí eu, tenho interesse. Claro. No meio da pandemia, na época eu não tinha um notebook, nada, porque era na pandemia e porque geralmente essa coisa do processo eles fazem no estilo de mesa, ficam 1 semana confinado em algum lugar e para dar as ideias, né? Geralmente são pessoas que... do meio da corrida. Do meio, influenciador, atleta, fisioterapeuta, essas coisas. Aí eu fui lá, comprei um computador, um notebook, né? E a gente fez pelo Zoom. Pandemia, adaptou todo mundo. Isso. Aí, depois disso daí, ficou 1 ano e meio, né? Porque foi no meio de 2021.
No final de 2020 foi que teve, acho que setembro de 2020, alguma coisa assim. Aí foi lançado em 2022, em abril, né? O Corre 2. Aí a gente ficou 1 ano e meio Na Maratona de São Paulo. Isso. Perto ali, né? Aham. A gente ficou 1 ano e meio na ansiedade. Será que vai sair? Será que vai sair esse projeto e tal? Aí depois, quando saiu o projeto, eu também não imaginava que iriam montar um time para patrocinar exclusivamente atletas. Aí veio o convite para a gente fazer parte desse time de atletas de alto rendimento, que é o que existe até hoje. Que hoje tem você, a Jéssica. E o Giovana, a Raíssa, e depois entrou o Geils. O Geilson foi o que o Cado falou. Leva um podcast que é bem legal. O cara da rapadura. E amendoim. Show? E a gente tava nessa parte da Olympus. Nossa, foi muito engraçada, porque voltasse. Então, vamos lá. Aí, você fez esse processo do Corre 2, entrou com o time... no patrocínio ali do em time. 2022. 2022. O que mudou para você de 2022, desde que você, então, teve patrocínio da empresa? Tudo, né? Que a gente tem uma estabilidade, né? A gente sabe que vai ter alguma coisa monetizando. Material, né? Que é o principal. O atleta gasta muito com material. Então, de 2022 para cá, eu não gasto com roupa, eu não gasto com tênis. Algumas viagens também a marca banca. Tive oportunidades de conhecer vários lugares bacanas através da marca, pessoas bacanas também através da marca. Então, foram grandes oportunidades que a marca deu pra gente. E quando você faz essas viagens, você tem que ir sozinho, não tem como levar a família. Sempre eu vou sozinho. Essa é a parte mais difícil, eu acho. Mas, assim, eu tento ir sozinho mais porque, assim, trabalho. Concentrar. É trabalho, é concentração, né? É. Às vezes, tipo, eu levo a minha esposa ou meu filho... E eles querem fazer as coisas dele. E eu quero concentrar, dormir cedo, essas coisas. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu e a minha esposa ir na mesma prova e a gente nem se vê, entendeu? Por quê? Porque ela vai com as amigas dela, vai passear, essas coisas. A sua esposa também corre? Corre todos os dias. Ai, eu Começou também, né? primeiro do que eu. Vai fazer como também? E como que você conheceu ela? Olha eu minha... Na corrida. Tem a revezamento Maresia Bertioga. Sim, sim. Eu tinha uma amiga, nós temos uma amiga em comum, e essa minha amiga me chamou para ir ajudar a equipe dela, isso em 2012. E a gente se conheceu lá, através disso a gente começou a conversar e tal, e estamos até hoje. A corrida foi tipo um Tinder pra ele. Ele tava lá, correu mais rápido, veio na raia assim, aí teve aquele olhar 43. Trocou o bastão, encostou na mão. Pegou. Muito bom, que legal. Eu fico feliz, né? Porque acompanhar a rotina de um atleta amador já acho que é difícil. É difícil? É difícil. Imagina profissional, né? Imagina profissional, tem que entender bastante, assim. E como que funciona essa parceria que você tem em casa? É boa, né? Porque assim, a gente tenta se dividir nas coisas. Por exemplo, ela vai correr mais cedo, eu arrumo um menino para ir para a escola, essas coisas. Então, a gente sempre tenta conciliar. E quando não dá, ou ela vai com uma prova e eu vou também, aí a gente arranja uma pessoa para cuidar do bebê. Que a gente somos sós, aqui em São Paulo não tem parentes. Isso é verdade. Ela também não era daqui? Ela é do Paraná. Os parentes dela moram no interior de São Paulo. Nossa, realmente. Tem que ter ali uma rede de apoio. Sem rede de apoio é difícil mesmo. É onde te falar aqui. Agora, vamos lá. É que eu sei, né? Mas não sei se a galera que tá te ouvindo aqui sabe. Como que foi essa viagem para ir pro Quênia? A viagem para ir pro Quênia, para mim, foi muito top, né? Eu não imaginava, né? Quando a Olympus fez o convite. O Ademir já falava que iria lançar esse projeto para a marca, para que, se tivesse a possibilidade da marca levar a gente para lá, né? E quando eu recebi o comunicado que se eu teria disponibilidade para ir, eu falei, vou aproveitar a oportunidade, né? Eu tenho, o sonho, super. né? Porque assim, imagina, eu já sonhava um dia em ir. O ex-maratonista, saudoso Luiz Antônio dos Santos, ele era agente queniano e ele ia sempre pra lá, né? Ele tinha um centro de treinamento lá. E ele sempre me chamava pra ir, né? Só que nunca dava porque era muito caro. É caro. E essa oportunidade da Olympus foi a vez. A viagem foi muito cansativa. 40 horas de viagem. O que aconteceu com a gente? Teve, acho que, um ataque aéreo no Sudão
E 2 horas antes, a gente recebeu um comunicado no avião que a gente ia fazer um pouso de emergência em Uganda. Só que a gente não sabia o que era, né? A gente imaginava que era uma pessoa que estava passando mal no avião, alguma coisa. Quando a gente chegou lá em Uganda, as pessoas conseguiram sinal de celular, tudo. Aí começaram a ver as notícias e o espaço do Sudão tinha sido fechado, teria que desviar a rota, né? Reabastecer a aeronave e desviar a rota. Nisso daí, a gente perdeu a nossa conexão em Doha, do Catar. Meu Deus do céu. Aí, mais uma vez, eu volto pra Doha, né? Eu nunca imaginaria que eu voltaria pra Doha de novo, né? E chegou lá, a companhia, a Qatar botou a gente no hotel em Doha, a gente ficou mais um dia em Doha, até realocar a gente em uma outra aeronave, pra gente ir pra Nairobi, pra Nairobi no dia seguinte. Só que aí a gente perdeu aquele voozinho de Eldoret pra... Nossa senhora. Nairobi para Eldoret. Eldoret, isso. Aí o que acontece? Conversando com a Ademir, porque nós estávamos numa equipe com 20 pessoas. Não tinha como comprar passagem para 20 pessoas, porque às vezes não tinha nem lugar, né? Não tem lugar, porque o avião é pequenininho. É pequenininho, né? Aquele avião lá. Aí o que aconteceu? Conversando com o Ademir fretou 3 vans. Nossa, foi muito pior que o teu. Muito pior, O Ademir botou as 3 vans para vir de... Eldoret, de Item até Nairobi. Aí a gente chegou em Nairobi uma meia-noite. Meu Deus. Uma meia-noite, mais ou menos. Aí a gente ficou lá, né? Tentando comprar chip para celular, né? E aí, como era muita gente, demorou para ativar o chip e essas coisas. E a gente saiu 3 horas da manhã de Nairobi para Eldoret. Então a gente já começou a conhecer o Quênia de lá, né? E lá eles dirigem muito... daquele jeito. Só moto passando com 4 pessoas, sem capacete, aquelas coisas. E assim, a gente passou vários sustos nessas 7 horas de viagem. Deram 7 horas. 7 horas de viagem. Lá a direção do carro é o lado contrário, né? Então você tem vários sustos. Mas a gente começou a conhecer a África, 10 lá de Nairobi. As pessoas lá andam muito a pé, né? Tudo. Você só vê as pessoas andando a pé, vaca no caminho. Vaca, carneiro, cabrito, tudo. Você tá andando, tem um pessoal... tô aqui, ó, com a vaca. Aí passa várias vacas. Aí você tem, meu Deus, o negócio lá é surreal. Quando a gente chegou, que o Ademir recebeu a gente, assim, foi uma coisa muito bacana. Um alívio que a gente chegou vivo. Aí vocês foram até o Doreste, pegou de novo outra van. Não, a gente foi, até Item mesmo. As vanzinhas levou a gente até Item. Deu 7 horas. 7 horas. Nossa, tipo Rio-São Paulo. Mas Rio-São Paulo, na van... 200 e poucos quilômetros, só que... Vocês foram naquelas mesmas vans que a gente fazia... O Matato. Nossa senhora! Apertadinho, né? Apertadinho, tinha umas assim, que tem um estofadinho em cima, assim, janelinha que às vezes não abre direito. É um negócio, porra... Não tem cinto de segurança. Mas eu também não sei o que é pior, tá? Porque quando a gente tava voltando pro Brasil, o voo que a gente pegava de Eldoret da Nairobi, pequenininho, a gente pousou, pifou o motor. Do lado do Ademir, assim, ainda bem que a gente pousou. Eu falei, ainda bem, né? Que bom. É ir na sorte e Deus fala, meu Deus, tem que parar tudo que eu tô fazendo agora pra olhar esse povo. Bando de brasileiro, deixa eu segurar eles aqui. É real. E como que foi lá? Porque eu sei que foram na gravação do documentário lá, o Mental, que foi junto com a Na Buena Onda, Olímpicos, Ademir, foi todo mundo lá. Como que foi essa experiência? Assim, a gente foi com a equipe, os 4 atletas, né? Eu, a Raíssa, a Jéssica e o Giovanni. A Buena Onda mandou 4 pessoas também com a gente. E assim, a gente teve uma assistência muito grande, né? Do pessoal. Tanto do Ademir, né? Que sempre proporcionou o melhor pra gente. Como da equipe que foi filmando com a gente. A gente tinha 2 compromissos, né? Um era treinar com performance no alto rendimento, que a gente ia ficar só 2 semanas. E o outro era produzir o conteúdo. Que é a parte mais difícil. Que é a parte mais difícil. Então era muito cansativo, porque a gente chegou lá, era 2.400 de altitude. É isso aí. E os primeiros dias pra gente se adaptar é muito ruim. Falta ar, né? Dá vontade de vomitar, tudo. E a gente terminava aqueles treinos e às vezes a gente não tinha tempo para descansar, porque a gente tinha que produzir um conteúdo, às vezes, no segundo, fazer algumas visitas. A vida do brasileiro que o queniano não entende. Essas coisas, sabe? Mas aí, com o passar dos dias, a gente foi se adaptando e eles levaram a gente também para conhecer muitos locais bacanas, pessoas bacanas, né? A gente conheceu
Keep Canyon, né? A gente teve a oportunidade. Eu corri lá. Aquela pista é Keep Canyon, né? A gente isso. conheceu o cara que dá o nome à pista. Não, eu não cheguei a conhecer ele. Ele tá no documentário. A gente foi na Isso. casa dele, ele é como se fosse um membro do COB, do Comitê Keniano Isso lá. aí, é surreal de bom. Aí, tipo, foi umas oportunidades que a gente jamais teria, né? É surreal, né? Aí depois disso daí, a equipe veio embora, depois de 2 semanas. E a gente conseguiu com a marca deixar a gente lá mais alguns dias. Ao total, a gente ficou 34 dias. Eu e o Giovanni ficou 34. As meninas vieram, acho que uma semana e meia, antes que a gente... Antes de vocês. Que a gente veio para correr Maratona de Porto Alegre. Aí chegou aqui voando, né? Que isso também tem no documentário que eu bem vi. Eu vou deixar o link do documentário pra vocês aqui. Mental. Tem, pra quem quiser, depois procura no YouTube, Mental, que é um documentário da Ana Buena Onda com Olímpicos, que foi assim... Pra quem gosta de corrida, ele é emocionante. Demais, inspirador. Eu acho demais, E como que foi assim? Qual foi o treino mais difícil lá? Ao longo de 38 quilômetros. 38, ainda bem que eu não fiz. Olha que bom. Meu longo lá foi 21. A gente fez um longo de 38 quilômetros. Larga, tipo, mais assim, uns 20 atletas, os grupos grandes. Terminou 5 atletas. Por que será, né? Vai ficando E no vocês caminho. fizeram onde lá? A gente fez aquelas estradas... De Moibem? Não, de Moibem não. Aquela estrada, sabe, a Lorna? Sim. Não tem aquela outra estrada do lado ali que desce? Nossa, a gente foi 19, voltou 19 naquela estrada só. Meu Deus do céu. E tu terminou? Terminei. E Giovanni 38 também quilômetros, eu terminei. Giovanni também terminou. A 3,28 de pace. Meu Deus. Não, e lá, né? Que é 2.400 Os primeiros de altitude. colocados... os primeiros colocados terminou a 3,15. Nossa Senhora. Inclusive, um deles foi o que foi campeão da Maratona de São Paulo desse ano, o Nicolas. Putz. O que tava treinando com você. Eu tava que tava treinando no fazendo. grupo dele. Eu vi que vocês estavam treinando junto lá. É legal, né? Vira uma parceria. Né? Eu já conhecia, né? Porque ele já vinha pro Brasil com o Luiz Antônio dos Santos. Então, eu já conhecia ele aqui do Brasil. Vira um parceiro, né? A gente encontrou vários atletas que a gente já conhecia aqui do Brasil, que sempre tava competindo com a gente. E eles são muito receptivos, né? São muito receptivos. Mas eu acho que é coisa também do brasileiro, né? Porque Sim, a gente sim. acho que se identifica muito com eles. Acaba que... Parece que a gente é um só povo quando tá lá. Sim. Pelo menos eu senti essa receptividade quando a gente tava lá. E qual foi o treino assim que você falou assim, nossa, achei que ia ser difícil e foi mó fácil? Um dia a gente foi na pista e era 25 repetições de 400 metros. E ele pedia ali entre 1 minuto e 6, por aí. Só que aí eu tava eu sempre no fundo do grupo ali, no confortável, né? Maratonista, tava fazendo 1 minuto e 8, então pra mim tava tranquilo. Só que aí chegou uma hora que o coach, né, o Ruto, ele tirou do desconforto. Falou assim, pô, vai pra frente puxar. E eu tinha que levar aquele grupo nas costas ali, né? Aí naquela puxada ali, eu puxei pra 1,3. Todo mundo tava confortável ali, 1,5, 1,6 e tal. E eu puxei pra 1,3. Os caras, rapaz, sei feito ficar forte. Já tava nos 15, mais ou menos. Aí a gente começou a se manter ali 1,3, 1,4. E foi um treinão, sabe? Tipo a 2.200 de altitude. Pois é, o negócio ali é... Treinão, tipo 40 segundos de intervalo, ativo. Tá super tranquilo. Pra quem tá ouvindo o Cipó falar, 400 metros a 1 minuto e 3. Se você acha, 1 minuto, tenta. Só tenta. Tenta pra ver se você consegue. Eu já falei, cara, muito difícil, muito difícil. Talvez eu consiga fazer 300 metros a 1 minuto e 15 e já é muito, assim. Eu falo, já foi muito bom. Mas lá é coisa comum. Pra gente tava no máximo, entendeu? Lá, um 10, um 8... A mulher treina lá, 1,10, 1,8, até menos às vezes. Mas lá é lá, né? Só que aí, o que é que acontece? Geralmente as mulheres tops lá, elas treinam com homem, né? Então tem uns homens ali que é só pra puxar as meninas, só. É isso aí, a mulherada lá é surreal, é surreal. Não que as daqui fortes não sejam, né? Mas ver as mulheres treinar lá, nossa, dá até um gás, assim, que você fala, uau, muito legal. E você disse que você foi mais que uma vez pro Quênia, foi ano passado também? Foi ano passado, né? Em abril... eu fui em abril. Em agosto, eu decidi correr a Maratona de Berlim. E fui pra lá de novo. Fiquei 44 dias. Só que aí não deu muito certo na prova, porque eu entrei na prova machucado.
o quadril machucado, e corri até o 27 no rendimento. Aí depois do 27 eu fui só completar. Aí completei Berlim com 2:25, eu acho. 2:30, foi alguma coisa assim. É surreal, né? Eu fui até o rendimento, depois eu completei com 2:25. Olha, é assim, pra gente que corre 3 horas e lava cacetada, é muito surreal. É muito legal de ouvir você falar, de verdade. Porque Mas assim, é prova que a gente vai pra correr 2:10, sabe? Quando erra... Como que é pra você ver que, por exemplo, o Kipchoge fez... Claro que teve lá os aparatos, tudo, mas ele fez a maratona em 1h59. Ele é muito focado, né? Um cara muito focado. Eu acredito que o mental, além do físico, né? O mental manda muito na corrida. Estrutura também, né? As marcas também devem botar uma estrutura muito grande para ele poder fazer isso, mas você vê, né? Era o cara imbatível na maratona. Hoje, por causa da idade e tudo, né? Mas também, é mais né? difícil. Pra mim tá difícil também, rapaz. Tem uns meninos novos aqui no Brasil, rapaz do céu. Pra mim também tá difícil. 36 anos, já 16 anos de corrida, já é meio complicado. Você considera, qual é seu próximo desafio? Porto Alegre, Porto Alegre ano que vem? dia 29. Agora? Agora! Eu aqui pensando em 2025. Daqui a 2 semanas, 3 semanas. Nossa senhora, meu Deus do céu, acho que quando o podcast sair ele vai estar... Já tem corrida, já? Eu acho que ele vai estar lá. Eu acho que vai estar lá. Qual é o maior desafio dessa próxima maratona? Então, a Olímpicos lançou aí um desafio que chama Desafio Supra. E Pra bater o recorde, né? É um desafio que ele tem várias etapas. Ele tem o melhor maratonista que fechar o melhor tempo com o tênis Supra em 2024, vai ganhar uma bonificação. E o maratonista que... Olha o incentivo, faz ele até subir. O olho até brilha, né? E tem também uma motivação para quem quebrar o recorde do Vanderlei Cordeiro de Lima. Né? Então tem duas. Tem várias etapas tem nessa várias. prova. O Vanderlei Cordeiro de Lima correu 2:11:19 em 2002 na Maratona de São Paulo. É a maratona mais rápida dentro do Brasil, corrida pelo um brasileiro. 2h11:19. E 19, um pace de 3:05. Esse é um Nossa desafio também, né? E também a Maratona de Porto Alegre dá uma bonificação, se quebrar esse recorde também, uma bonificação de 100k. 100 mil? 100k. Aí vem o governo e tira 27 mil. Não, 27,5. Aí, 27 mil. os 3 primeiros brasileiros que chegar com o tênis da Olímpicos também tem uma bonificação aí, acredito que acho que é de uns 20k. Só corre de Olímpicos, então esse aí a gente já tá, vamos lá, se der já tem esse. Só que assim, o primeiro objetivo eu sou o segundo do ranking, que eu perdi Floripa agora com 2:17 eu vi. Chegou... e 9. E o primeiro correu de Supra. Ele correu 2:17:03. Só que aí eu tenho que correr abaixo de 2:17. Então, a primeira coisa que eu tenho que ir pra lá, nem pensando na colocação do pódio. Eu tenho que correr abaixo de 2h17. Tá. E então, torcer pra que nenhum brasileiro chegue na minha frente. Com o Supra. Igual você torcendo na Olimpíada, né? Vai, cai. O povo cair. Eu não vou torcer pra ninguém cair, eu vou correr. Entendeu? Quem quiser chegar na minha frente tem que correr mais rápido do que eu, porque eu não vou deixar. É isso aí. Então, vamos lá. Você tem que correr abaixo de 2:17. Meu Deus. Dizem que a maratona é boa. Sim. Que ela é plana. Eu não sei se tá tão frio. Tá frio agora? A temperatura vai estar uns 20 graus, 20 e pouco. Ela já tá mais quente do que o normal, né? Porque Sim. normalmente ela seria no meio do em ano junho, ali. né? No meio do ano ali, Por causa 15 do desastre graus. do Rio Grande do Sul, não deu. Eu vou fazer Porto Alegre ano que vem. Boa. Mas não... Nem sequer abaixo de 3 horas, que dirá 2:17. Então Olha você fique que- tranquilo, eu jamais serei a sua concorrente. Adversária. Não, mas vamos lá. Então, 2h17 com Supra, o que mais? 2:17, que é o prêmio Supra. O desafio maior é correr 2:11. Chegar entre os 3, né? Chegar entre os 3 primeiros, para estar ali. E quebrar o recorde do Vanderlei Cordeiro de Lima. 2:11 Aí é 2:11. e 19. Então, se você chegar 2h18, já era. 2:11:18, aí eu acabo rico, né? Aí pronto, 2024, tô de férias. Aí eu não vou correr. Quanto seria total dessa premiação? Se você pegasse tudo? Em torno aí de uns 300 mil, né? Porque o prêmio da maratona é 60 mil. 60 mil. Ó, quebrando o recorde da Olímpica 100, mais o recorde de Porto Alegre
mais 100, 200, mais 60, 260, mais 20, 280, mais 25, 300 e pouquinho. 305. 305 menos 27,5% do governo? Pô. 200 e pouco, né? 200 e poucos mil. Mas já vale a pena. Já dá pra comprar uma pezinha, né? Já valeu a pena, já começou a valer a pena. E já que a gente entrou nessa parte financeira, o quanto valeu pra você sair do que você trabalhava e hoje correr? A minha vida foi feita com a corrida, né? Então, tipo assim, eu não tenho o que reclamar, né? Eu saí de Pernambuco com 2 tênis rasgados e 1.200 no bolso com um amigo, né? E a corrida que fez a minha vida. Mas assim, eu sempre usei a corrida não só como correr e ganhar premiação. Eu sempre usei a corrida como um empreendimento, como um negócio, como uma empresa. A corrida é a minha empresa, é o meu trabalho. Então, a gente sofre muito, às vezes, por não ter nada fixo. Viver de premiação, como eu já vivi exclusivamente da premiação sem ter patrocínio. E só que nesses momentos eu sempre fui muito técnico. Eu vou dar um exemplo. Em 2015, quando eu saí do Grêmio Barueri, eu fiquei 1 ano sem patrocínio. Nossa. E eu guardava um dinheiro e eu peguei esse dinheiro e investi no circuito que a Caixa fazia, que era no Brasil inteiro, que os 10 melhores eram patrocinados pela Caixa no ano seguinte. E eu investi nas premiações, só que eu fazia o cálculo seguinte. Sempre eu fiz o cálculo seguinte. Quando eu vi uma prova, eu pesquisava. Eu via quanto que eu ia gastar. Se a prova pagasse 5 mil para o primeiro e 1.000 para o quinto, se 1.000 pagasse a despesa, eu iria. Porque eu iria para entrar entre os 5 primeiros, pelo menos para pagar a despesa. Entendi. Eu entrei nesse circuito, rolei o Brasil inteiro, fui campeão em 2015, campeão brasileiro de corrida de rua. Repeti em 2016... E nesse meio eu entrei no Cruzeiro, né? Nesse meio tempo. Então o Cruzeiro também foi um apoio muito bom, um patrocínio relevante, assim, mais parecido com o que eu tenho com a Olympus hoje. Fiquei 5 anos no Cruzeiro, então melhorou muito a minha vida, né? Eu consegui construir minhas coisas, minha casa, comprar minhas coisas. Mas eu sempre fui um cara estrategista, né? Então teve uma época que eu ia muito pro Mato Grosso. Porque eu via que no Mato Grosso tinha corrida que fazia premiações muito boas e não tinha concorrência lá. Então, quando eu vinha uma corrida no Mato Grosso, comprava passagem e subia pra lá. Aí, porra. Eu ia falar, cara, esse candango chegando aqui em São Paulo, né? Eu indo pras premiações pra ganhar banana e troféu no interior de São Paulo, ele vai até Mato Grosso, pegando pódio. Olha que maravilhoso isso. É muito bom. E como que até onde você acha que a corrida você vai conseguir sustentar, assim? O alto rendimento? É. Olha, eu acredito que hoje eu tô com 36, mais uns 5 anos, eu acredito que eu consigo tranquilamente. Depois dos 40, eu não sei se eu vou querer correr mais alto rendimento. Alto rendimento, corrida vai ser sempre, mas vai ser sempre, entendeu? Mas eu quero chegar numa fase de fazer aquela coisa assim, sem compromisso, de treinar, de pensar em alta performance, essas coisas aí. Mas eu acredito que até uns 45 dá para render bacana. E quanto que a rede social hoje te ajuda? Bastante, né? Hoje já vem bastante trabalho através da rede social, né? A Olympus acredito que veio também através da rede social, né? Porque eles me conheceram através da rede social. Hoje, dentro do possível, tento produzir um conteúdo aí para estar levando motivação para as pessoas. E atleta hoje sem rede social não funciona, né? Porque é um mercado que cresceu muito. Conheço atletas muito bons, até melhores do que eu, mas não tem uma boa comunicação na rede social, acaba ficando no anonimato, né? Então, hoje a gente tem que se adaptar a que o mercado está oferecendo, né? Eu falo isso para ele. Quantas pessoas, às vezes, a gente vê, nossa, fulano pegou pódio. Quem é fulano? Você abre e não tem um Instagram. Infelizmente, hoje em dia, tudo que a gente faz, a gente abre, a primeira coisa que a gente vai procurar é o Instagram da pessoa. Sim. E através da rede social, hoje a gente é conhecido no Brasil inteiro, né? Às vezes eu tô no aeroporto fazendo alguma coisa, uma pessoa chega, você é o Wellington Cipó. Eu tô na rua, a pessoa, Wellington Cipó. Mas te confundem também com o Giovanni. Ou confundem o Giovanni com você. Às vezes, sim. Por exemplo, hoje na minha cidade eu sou bem conhecido. Hoje eu fui treinar num lugar diferente. Eu tava fazendo uma volta de 3 quilômetros. E eu passava na frente de uma firma e tinha um cara trabalhando. Aí quando eu passei na terceira vez, o cara falou, o rapaz ali falou que você é o Wellington Cipó. Qual maratona você vai correr?
Aí eu falei, não, eu vou correr uma maratona em Porto Alegre daqui a 2 semanas. Ele falou, mas é mais do que a de São Paulo? Acho que ele imaginou a São Silvestre, né? Eu falei, não, São Paulo, São Silvestre é só 15 quilômetros. Maratona de São Paulo é 42. Então sempre tem esses embates na rua que eu conheço, pessoas me conhecem e vêm cumprimentar, falar, sabe? E como que é isso pra você, esse reconhecimento? Hoje eu levo como uma coisa normal, né? Mas assim, melhor do que qualquer premiação é o reconhecimento das pessoas, né? Você vê que a pessoa, Cipó, você me incentiva, você me motiva, eu recebo mensagem diariamente, eu mesmo que cuido da minha rede social, eu mesmo que produzo o meu conteúdo, não é tão bom e tal, mas eu mesmo que faço isso, porque eu acho que a gente tem que ser humano, né? Tem que ser diretamente com as pessoas, sabe? E hoje você tem a Olímpicos e a Dux. E a Força Aérea. E a Força Aérea? A Força Aérea, né? Eu tô na Força Aérea, também entrou junto com a Olympus, né? Eu ingressei na Força Aérea em abril de 2021 também. E como que funciona? Força Aérea, existe um programa chamado PAA. Tá. É um programa que ele tem nas 3 forças. Exército, Marinha e Aeronáutica. Esse programa ele foi criado em 2008, quando o Brasil sediou o Campeonato Mundial Militar. Que legal. Eu também, tá vendo? Coisas que eu não faço ideia. Todos os países geralmente contratam atletas profissionais para representar as forças em campeonatos militares. Que legal. E em 2008, o Brasil criou esse programa através do Ministério do Esporte, Ministério da Defesa. Então, todos os grandes atletas que você vê, a maioria são atletas das Forças Armadas, né? Você pega o Arthur Zanetti, o Caio Bonfim agora que foi medalha. A moça do judô também, a Bia. A Bia também. Isso. Todos esses atletas fazem parte aí dos programas da Força Aérea. Então, a gente abre um edital, selecionado por currículo, e depois a gente, quando passa em todo o processo, a gente faz um estágio e faz todo o curso de formação da vida militar, aprende a vida militar. Que também não é muito diferente da vida do atleta de alto rendimento. Sim, tem que ter disciplina, dedicação. E todos os anos a gente faz uma reciclagem. Que legal. Aí tem... Eu não sabia. Pra mim bem bacana esse projeto. Pra mim era uma coisa assim, dos militares que já eram militares lá dentro, não algo que trouxe... Acontece, né, que o Exército mais, né, tem alguns atletas que são militares do Exército, de tropa, e às vezes eles engajam lá a Comissão de Desportos e põem para competir. Mas, assim, o programa principal é o PAA. Legal. E você pensa em fazer participar das Olimpíadas? Eu acredito que hoje já não dá mais, né? Eu tentei Tóquio. Se Tóquio fosse em 2020, eu teria grande chance de ter ido. Em 2021 eu machuquei, eu não consegui ir para as seletivas. Quando fechou os aeroportos por causa da pandemia, eu estava embarcando para a Maratona de Milão e acabei não indo por conta disso. Aí era a última seletiva. Eu acho que tudo no tempo de Deus e na vontade de Deus, né? Eu consegui representar o Brasil muitas vezes em campeonatos ibero-americanos, em campeonatos mundial, então eu cheguei muito próximo da Olimpíada, mas eu sou muito feliz, né, pelo que o esporte me proporcionou, a mudança de vida que o esporte fez na minha vida durante todos esses quase 20 anos, né? Nossa, 20 anos correndo, em alto rendimento. Sim, claro. Não é só correndo, é correndo em alta. E pro seu filho, como que você já acha que você impacta alguma coisa para ele? Sim, com certeza. Eu já levei ele em corridas de criança. Ele é muito competitivo, faz natação já faz uns 2 anos. Né? Por que será? Inclusive, esse final de semana eu tive na corrida aqui em São Paulo. Eu levei ele também, ficou bem incrível, gritava, vai pai, meu pai, o Hélio Cipó vai correr, essas coisas, sabe? Então ele é bem engajado. Você vai participar da São Silvestre esse ano? A São Silvestre sempre é uma prova que a gente não pode deixar de participar, né? A única coisa que tira a gente da São Silvestre, às vezes, é lesão. Por exemplo, em 2022 eu não corri por conta de lesão. Mas, estando bem ou estando mal, a gente tem que, pelo menos, largar e completar a São Silvestre. Como que funciona? Essa daí agora é uma dúvida minha. Como que é sua rotina como atleta de alto rendimento? Olha, eu sou um cara que eu sou muito disciplinado. Então, eu acordo ali por volta das 6 horas da manhã, tomo o meu café, né? Ponho o meu filho na van para ir para a escola e vou para a pista treinar. Chego ali em torno
das 11 horas em casa. Meio-dia eu tô almoçando. Não pode passar das 13 o meu almoço. À tarde eu tiro ali 1 hora e meia para dormir, né? Descansar um pouquinho, que faz parte. E depois das 17 eu saio para um segundo período. Né? Igual bem funciona no Quênia mesmo. Isso. Geralmente à tarde ali entre 10, 12 quilômetros. De manhã, terça e quinta são os dias de intervalado, que é aqueles dias que a alma sai do corpo, né? Joga a alma pra cima e busca a alma. Eu falo mas geralmente eu treino os 7 dias da semana, no mínimo 6 dias, 5 dias da semana, 2 períodos. E fortalecimento? Eu faço uma vez por semana na quarta-feira. Depois do fortalecimento, às vezes a gente sai ali para uma rodagem de 18, 20 quilômetros. Depois do fortalecimento? Antes eu rodava antes e fazia o fortalecimento, só que eu tenho muita cãibra. Aí eu e meu treinador, a gente começou a conversar e mudar a estratégia, eu faço sempre depois. Se você pudesse deixar pro pessoal que tá te ouvindo, que às vezes quer começar, ou um atleta amador muito fora da curva que talvez queira ir pro alto rendimento, qual seria seus conselhos? Conselhos do Cipó? Primeiramente, paciência, né? Eu acho que a corrida é um processo que ela vai transformando com o passar do tempo. Então, não adianta a gente ser muito ansioso, né? A gente tem que respeitar o processo, sempre trabalhar com o acompanhamento de alguém mais experiente. Né? Se você não consegue pagar uma assessoria, um treinador, algo assim, mas sempre tenta conversar com pessoas que já praticam, né? Isso aí falando para um amador. A corrida é uma ferramenta que ela salva muitas vidas, né? Da depressão, pessoas que querem sair do sedentarismo, às vezes pessoas que fumam, pessoas que bebem. O exemplo de vida, o Giovanni dos Santos, se você tiver uma oportunidade de trazer ele para cá, que ele era alcoólatra. Vocês todos eu quero que... Giovanni dos Santos tinha problema com dependência com o alcoolismo. E começou a correr com 28 anos e olha o cara que é hoje, né? O processo é tremendo. Eu já vi história de pessoas que tentou suicídio, tinha depressão e através da corrida conseguiu curar isso daí, né? E para quem quer ir para o alto rendimento, é paciência. Respeitar as etapas, respeitar o processo. Não adianta você hoje estar correndo 5 km, amanhã querer correr uma maratona. Ouviu o pessoal que me pergunta, como eu faço para sair do 0 para os 21? Eu comecei a correr em 2017. Minha primeira maratona... Em alto rendimento? Comecei a correr. Tá. Em 2010 eu já era alto rendimento. Eu comecei a correr em 2007. 2007. Em 2010 eu era alto rendimento, corria 5 e 10 quilômetros. A minha primeira maratona meia maratona fui correr em 2013. Corri 1h06 cravado e na minha segunda meia maratona eu fiz 1h04:08. Aí, o que aconteceu? Eu me segurei na meia maratona e eu vim correr a primeira maratona em 2016. Então, foram 3 anos depois. E treinando? Isso, com 28 anos que eu corri a minha primeira meia maratona. Então, hoje eu vejo menina aí com 20 anos, 22 anos, já preocupado em querer correr uma maratona. Ah, bacana, legal. Mas isso aí também pode atrapalhar a tua carreira e tu não ter uma carreira grande, progressiva. Tipo, correr ali 2, 3 anos ali, depois entrar no overtraining. Um monte de lesão. Lesão. Overtraining, que é uma coisa que mata muito o psicológico. Já sofri com isso. O overtraining, né? Eu nunca falei pra ninguém, eu tô falando aqui em primeira mão. Lesões, overtraining. Aí você imagina, às vezes você tá ganhando lá no alto rendimento, você vê atletas que não ganhava você, chegava muito atrás e os atletas começam a chegar e você não tem força para ir com aqueles caras. Entendeu? O psicológico bate muito. Então, foi assim seu overtraining? Foi. Eu fiquei uns 2 anos aí, senti uma fadiga enorme. Como que você sentia? Você se sentia assim mentalmente? Eu me sentia assim, muito triste. Às vezes pensava em desistir, mas eu nunca desisti. Eu sou um cara que eu não desisto fácil. Graças a Deus. Eu sou um cara que eu não desisto fácil, só que aí eu diminuía a minha intensidade de treino, eu diminuía o meu volume de treino, eu treinava uma semana, soltava outra, e sempre estava fazendo alguma coisa, porque a gente que corre, a gente não consegue ficar sem, entendeu? É um vício. Não é um vício, entendeu? Então, mesmo que
seja para você sair e correr 5, 10 quilômetros, a gente corre. Porque hoje, para mim, que sou maratonista alto rendimento, se eu sair e correr menos de 15 quilômetros, para mim é pouco. No dia a dia. Hoje eu corri 16 antes de vir aqui, mais tarde eu tenho mais 10. Mais tarde tem mais 10. Eu corri 5. Eu fiz meus 5 regenerativos de hoje. Ai, mas assim, se fosse pra você começar hoje, você não... Como que seria? Quando eu comecei a correr para superar a vida, né? Eu vi a corrida como uma mudança de vida. Para começar hoje, eu acho que não seria diferente, né? Eu sempre fui um cara muito ativo com esporte, então eu sempre pedalei, eu sempre joguei um futebol, alguma coisa assim. Então sempre movimentei com as coisas. Mas se eu começasse hoje, eu acredito que eu ainda não pensaria no alto rendimento. Ia ser aquela coisa natural que ia acontecendo aos poucos, entendeu? Nem maratona, né? Nem maratona. Agora tem uma pergunta polêmica. E as Six Majors? Eu quero fazer... Porque hoje que a gente, principalmente aqui em São Paulo, esse final de semana eu tava com um pessoal que... Foi final de semana, não. Foi o pessoal da Milk que eu tava essa semana. E o Silvio do Quilometragem tava falando, nossa, aqui em São Paulo o pessoal fala muito das Majors. Aí eu falei, realmente, infelizmente, a gente ouve muito. Tá correndo no Ibirapuera. Porque fulano vai fazer Berlim, porque fulano vai fazer Chicago. Parece que só aqui... A impressão que eu tenho é que muito vale as de fora. É status, né? Você tem a vontade de fazer as majors, completar? Como que é pra você? Hoje eu fiz só uma, né? Fiz 2 vezes Berlim. Berlim. Eu tenho vontade de correr Nova York um dia. Só que o problema que acontece é o seguinte. Pra mim que tô correndo alto rendimento, que eu corri 2:13, tipo, eu corri em Berlim, eu corri 2:13, fui 10º colocado. Aqui eu ganharia todas as provas com o pé nas costas, né? Então, para mim, hoje seria uma visibilidade maior. Não que o Berlim não deu visibilidade. Quando eu fui 11º em Berlim, me deu uma visibilidade como se eu tivesse ganhado a São Silvestre, por exemplo. Pô, muito. Entendeu? Foi uma coisa que somou no meu currículo que fez eu entrar na Força Aérea. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, naquela época, eu tinha um objetivo de correr atrás e conquistar espaço, conquistar terreno para mim poder trabalhar. Então, foi meio que forma de investimento quando eu fui lá. Tinha estratégia para isso. Hoje não. Hoje eu vou na onde o meu patrocinador pede para mim ir, na onde o meu apoiador pede para ir. Se ele falar, quero que você corra em Nova York, eu vou lá e corro. Entendi. Entendeu? Naquela época eu não tinha ninguém que fizesse isso, então eu tinha que criar uma estratégia, criar um mercado para mim ganhar esse espaço. Nossa, muito bom. Eu acho que eu nunca vi ninguém que fale da corrida dessa forma. De forma aberta, assim, né? De forma aberta, empreendedora mesmo. Fala, igual você falou, a onde... corrida para mim é um negócio. Eu vou pra onde o patrocinador mandar eu ir. Tá certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dia 22, eu teria uma possibilidade de correr a Corrida do Pantanal lá em Campo Grande. Fui 2º colocado ano passado. Sábado eu recebi um comunicado da Força Aérea se eu tinha disponibilidade para correr uma meia maratona em Brasília. Não pensei 2 vezes. Força Aérea é meu patrocinador, entendeu? É isso aí. Mas essa visão que você tem, acho que vai te manter com não só com os apoiadores, assim, mas te manter bem. Porque tem gente que não leva muito a ferro a fogo, não. Não, porque assim, o segredo do sucesso no esporte é sempre você respeitar quem tá junto com você. Entendeu? É sempre você ser fiel e você ser leal. Você nunca esquecer de quem te ajudou lá atrás. Isso aí funciona comigo, né? Eu trabalhei com o Clóvis 9 anos, mas é um cara que sempre tá ali na minha lembrança. Apesar da gente não trabalhar junto já há uns 5, 6 anos, mas hoje eu treino com um treinador que era auxiliar dele. Que legal, né? Que ele acabou aposentando. Ele aposentou, e aí ficou... E aí não quis mais trabalhar com atletismo e tal, aí... chega, né? Esse povo doido que quer ficar correndo. Queria que você deixasse uma mensagem pra gente finalizar, principalmente para os influenciadores que às vezes está tentando utilizar de outras maneiras que não só o treino e não só o descanso, não só a alimentação, que a gente sabe que tem uma galera que não está mais pura. Sim. Como que essas pessoas podem evoluir sem precisar utilizar esses meios que pode cobrar muito mais caro depois? No futuro, né? Na saúde, na vida. Porque às vezes você pode melhorar hoje um pouquinho aí e tal, mas futuramente você pode estar sofrendo aí, né? Ter que gastar com tratamento, né? Deixar essa coisa do ego para trás, né? Do só querer like. Eu vou querer lá, eu vou melhorar um pouquinho para mim pegar like, para mim conquistar essas coisas, né? A vaidade, né?
O esporte tem que ser uma coisa consciente, uma coisa limpa e uma coisa respeitosa, né? A gente sempre tem que respeitar o nosso adversário, mesmo que a gente perca, sempre tem que tratar com respeito. Eu sou muito respeitoso com os meus adversários. Se eu não ganhei hoje, eu vou treinar para tentar ganhar amanhã. O esporte tem que ser isso, né? O esporte é união, o esporte é vida. Então, vamos trabalhar por uma vida melhor, né? Uma vida boa, não uma vida obscura. E limpo, né? E limpo, com certeza. Porque senão também não leva a longevidade do negócio. Mas vai chegar uma hora que... E aí? Não, uma hora cai, entendeu? Por quê? O que vai fazer cair? Quando a gente vai ficar mais velho, vai cair. O tempo vai fazer a gente cair, entendeu? Não adianta a gente viu o Kipchoge. Tá cobrando o tempo todo, né? Esses dias eu vi um vídeo na rede social do Adriano Bastos, um cara que eu fui super fã, sou super fã. Fui super fã quando ele era atleta de alto rendimento e ele falava a mesma coisa. Há 15 anos atrás eu corria no alto rendimento e hoje a corrida para mim é uma válvula de escape, é vida. Entendeu? Então, que as pessoas pensem isso, que o tempo passa. E a gente vai perder com o tempo, entendeu? Eu acredito que daqui a 5 anos eu não vou estar correndo mais o que eu estou correndo hoje. Mas o que eu fiz não vai ser esquecido, né? Exatamente. E foi limpo, né? Limpo, com certeza. Treino, disciplina, foco, não tem muito o que fazer. Tem dias que é difícil, né? Tem dias que é difícil. Não confesso pra vocês que não é todo dia que eu acordo com disposição pra treinar, não, né? Mas eu tenho o compromisso de ir porque o meu adversário tá treinando. É verdade. E qual o treino mais difícil? Qual é o que você gosta mais? Olha, o treino mais difícil é o treino intervalado, né? Mas é um treino que eu gosto muito porque é um treino que eu trabalho muito programado, entendeu? Eu sou aquele atleta que eu trabalho muito progressivo. Então, não sou aquele atleta que vai, sobe e desce. Vai começando e vai melhorando. Se o meu professor ele vai lá, pede essa semana passada, eu tinha 3 repetições de 3.000 metros. E o professor pediu entre 9,15 e 9,21. Então, eu não vou começar com 9,15. Eu começo com 9,21. Comecei com 9,21. Aí, depois de 9,21, eu baixei para 9,17. Aí eu ia me manter nessa daí. Aí me lançaram um desafio na pista lá. Não sei se você viu na rede social. Tem um vendedor de queijo de Minas que treina lá na pista lá. E ele falou, se correr abaixo de 9, vai ganhar o queijo. Aí me desafiou, eu corri 8,59. Mas é sempre dá um incentivo pra ele, que ele faz. Ele falou 10 do segundo, né? Quando eu tava no primeiro. Só que eu digo, não, guarda o queijo que eu vou ganhar no último. Entendeu? Então você tem que sempre trabalhar consciente pra você não quebrar, entendeu? Da mesma forma é a prova. Não dá pra eu sair a prova a 3 se eu quero correr a 3,5, entendeu? Sai a 3,8 e no final termina correndo a 3, entendeu? Eu gosto de fazer o progressivo, porque eu acho que meu corpo vai esquentando até melhor, assim, pra mim eu prefiro. E pra prova longa, os primeiros 5 km são aquecimentos. Ainda mais dependendo de onde você for, que tá frio. Com certeza. Vocês são bem mais magros, assim, deve ser um frio, meu Deus do céu, deve ser um negócio que arrepia, de verdade. Imagina. Bom, Cipó, deixe suas redes sociais pra galera te achar. Caso tenha mais um apoiador, mais um patrocinador, chama nós. Que, sempre né? é bem-vindo. Sempre bem-vindo. E, ó, vocês já viram, né? Lançou o desafio. Quais são as suas redes sociais? Wellington Cipó, na onde você procurar, Strava, Facebook, Instagram, YouTube, TV Cipó. Já tive um canal também. Você já teve canal? Tá meio parado, mas quem sabe uma hora a gente não volta, volta. Strava tá fechado, mas futuramente eu vou abrir de novo. Porque o pessoal fica vendo teus treinos, né? Eu fechei agora, mas logo a gente abre. E pra mim foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Difícil, né? Faz tempo que a gente tenta marcar e não dá certo, porque a gente tem uma programação muito grande, né? Mas sempre que dá, a gente tem esse prazer de poder, né, levar o que a gente faz, né, para as pessoas, para levar motivação, para levar incentivo. Isso é uma forma de retribuir um pouco do que o esporte deu pra gente, do que o esporte transformou a nossa vida. Eu que agradeço, porque, de fato, assim, uma pessoa que faz uma coisa extraordinária, primeiro que representa o nosso país várias vezes em algum lugar, fora do país, dentro do país, e, assim,
Pra mim foi muito legal, porque você trouxe exatamente os pontos que às vezes a galera fica meio que escondendo. Ah, como que você chegou nas marcas? Como que foi? Porque, de fato, você... Tudo é natural. É. Entendeu? Faz o seu. Que eu vejo às vezes muitas pessoas, pô, mas Fulano só o fez. blogueiro ganha, só o influenciador ganha, não sei o quê. Faz o seu, faz acontecer. Porque na hora certa, alguém vai chegar em você e vai falar, olha, você quer? Entendeu? Comigo Esteja foi tudo preparado, natural. né? Eu nunca fui atrás de nada. Eu tô na Dux desde 2018, quando eu corri Berlim. O que aconteceu quando eu entrei na Dux? Ah lá. Eu usava um suplemento importado, chamava... Agora eu não vou lembrar o nome. E esse suplemento estava muito caro e não estava chegando no Brasil. Então eu fui no nutricionista e ele me falou da Dux, que era o Recharge 4x1, que era similar ao que eu usava. E através disso aí eu fui na rede social da Dux lá, não, acho que foi. E entrei em contato, primeiro eu comprei o produto e eu gostei. Primeiro foi cliente. Né? Isso, primeiro eu comprei o produto e gostei. Só que quando eu gostei, eu entrei em contato. Ó, vocês têm interesse e tal? Aí, nesse meio tempo, eu já tinha comprado uma segunda vez. Aí ele falou, olha, eu vou te mandar o produto para tu testar 3 meses. Tô até hoje. Desde 2018. Desde 2018. Aí, tá vendo? Ou seja, você primeiro se colocou naquele ambiente, depois Sim. a coisa veio natural. É isso que às vezes a galera não entende. Eu vejo muito. Ah, porque o blogueiro não sei o quê. O blogueiro tá se colocando ali. Sim, tá aparecendo. E tá fazendo dele, igual você falou. Cria tá uma rede olhando. social também, começa a produzir conteúdo, leva motivação pro pessoal. E além de correr, porque o cara fala, mas eu corro muito, não sei o quê. E mostra os treinos. Mostra os treinos também, faz acontecer. O atleta do alto rendimento tem que mostrar o que faz. O que faz é os treinos. Então, mostra os treinos que tá fazendo, Jesus amado. Pô, é difícil. E a gente, assim, é muito grato também aos influenciadores, né? Porque sempre tá levando a gente Deu nos canais, visibilidade. né? Por exemplo, um grande parceiro no início que começou a me apresentar nas lives foi o Corra com Ruivo, que é meu sim, amigo, bacana. A gente já teve várias parcerias juntos, Sérgio Rocha também. Então, o do Corrida no Ar. Então, sempre tenta rolar uma parceria com o influenciador e tenta crescer o teu espaço e ser visto pelas marcas. Exatamente. Esse é o segredo. Se pode deixando segredo para vocês aí que são do alto rendimento, querer também essa visibilidade. Nossa, Cipó, obrigada mesmo, de verdade. Foi, assim, um papo muito engrandecedor. Eu aprendi muito, de verdade. Foi uma aula mesmo. Foi uma aula, Foi de uma verdade. Porque às vezes o atleta ali é mais travadinho, sabe? Então você vai Entendi. falando e às vezes a pessoa fala, eu nem sei como que isso aconteceu. E você tem visão clara de como foi a sua carreira até aqui. É a nossa vida real, né? Vida Não real. tem pra onde correr. Isso aí, muito bem. Gente, muito obrigada. Sigam o Cipó, acompanhem. Quando vocês forem comprar, aí, ó, usem o cupom lá, os Boa. cupons do Cipó. Lá na bio. Vai na bio. Vai na bio. O Cipó já tá já vai lá na bio. O negócio é para continuar, para que ele continue com sucesso com as marcas ali com ele e representando a gente onde for. Muito obrigado mesmo e espero, de fato, que você bata todos os tempos lá dos Desafios Olímpicos. Tu enriqueça esse ano aí só com as premiações do desafio. Boa. Parabéns. Amém. Muito obrigada. E, galera, você que ainda não segue lá no Spotify, Maratona de Histórias, segue e deixa 5 estrelinhas. Se você não deixar 5 estrelas pra gente, principalmente no episódio do Cipó, teu pace não vai baixar. Boa. Esse episódio é compartilhável. Tem que compartilhar. Tem que compartilhar. Por favor. Se tu é blogueiro, se tu corre, não importa. Tu conhece algum corredor, tu não corre sozinho. Exatamente. conhece Manda na algum lista de corredor, transmissão. Manda no Se grupo. você tá aqui até agora, no final desse episódio, você conhece um corredor, você não pegar agora esse episódio, compartilhar pra uma outra pessoa Seu pace não vai pra baixar. aprender e assistir, Tá meu irmão, condenado ao pace acima de 6 pro resto da vida. você vai torcer o joelho na semana que vem. Ó, ele é pior, ele manda lesão, eu não. Manda logo a Eu mando lesão. lesão não, mas eu mando um pace alto pro resto Então, da assim, vida. pode ser que você não torça o tornozelo, mas é melhor compartilhar pra não ficar nessa dúvida. Né? Muito bom. Obrigada, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechou? Muito bom. Foi. Valeu. Valeu. Cara, muito legal, de verdade. Eu acho que você foi uma das poucas pessoas que tem uma visão estratégica da própria carreira. Porque a galera não tem noção, não. Acha que, mas pra que eu vou ficar no Instagram? Já ouvi atleta falar,